A paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos aqui para honra e glória do nome de Jesus, para trazer uma palavra da parte de Deus, orar, e louvar o Senhor. Deus grande, Deus forte, Deus tremendo, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de ontem, pela noite que se passou, pelo dia que chegou. E nesse momento nos encontramos, Senhor, para fazer a Tua obra, emitir uma palavra da Tua parte, Senhor, para os nossos corações. Precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos da Tua graça e bondade. Usa a minha vida em conformidade com a Tua vontade e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os limites de Deus para o sofrimento, a palavra que o Senhor, aleluia, nos dispensou nesta manhã, neste momento, e nós queremos meditar em Eclesiastes 9:2, capítulo 9 de Eclesiastes. Que diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Amém? Daqui a pouco estaremos meditando nesta palavra, mas antes iremos ouvir aí um louvor da parte de Deus, e você pode compartilhar aí esta live para com outras pessoas, marcar aí seus amigos, para que Deus venha a fazer a sua obra na vida também de outras pessoas. Aleluia. Vamos ouvir aí com Rose Nascimento, fiel toda a vida, toda a vida. Pode ser irmã Ruth, marca aí seus grupos, compartilha aí em nome de Jesus. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda, porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou
viver nesse lugar, no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Bendito é o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre, né? Deus me deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Alô você aí, irmã Ruth, obrigado pelo compartilhamento. A paz do Senhor nos abençoe grandemente, vossa vida, vossa família. Aleluia, aguardando aí outras pessoas entrarem, mas iremos continuar aqui louvando. Você que certamente irá ouvir esta palavra em outro momento, nós vamos continuar louvando a Deus, né? Porque temos uma promessa da parte do Senhor, e a palavra hoje é para nos encorajar a permanecer firme nas promessas do Senhor, né? Promessa que Ele fez a todo Israel, a Israel espiritual, né? A palavra é viva e eficaz, né? Aleluia. Simeão tinha uma promessa de que não morreria, né? Antes que visse, né, a salvação de Israel, e Deus preservou ele com vida, e ele viu, né, com seus próprios olhos a salvação quando, aleluia, tomou ali nas mãos a Jesus, né, quando foi levado ao templo para ser apresentado a segundo o costume e a lei. E ali Simeão disse: agora tu pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram, né, a tua salvação. Então há uma promessa dos nossos olhos, assim como foi feito a Simeão. Essa palavra também pode ser direcionada para a minha e para a tua vida. Basta não perdermos as esperanças. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus é fiel, né? Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Não é pra você perder, esse teste é só pra te fazer crescer. Na escola do Senhor é que fiel adorador é reconhecido com o seu
valor. É a provação que purifica o ouro. É no fogo que Deus mostra o seu outro lado. Fique em paz, oh não, você não vai morrer. Eu vim pra te dizer que as promessas que Deus fez, você irá viver. Levante-se do chão, acalma o coração. Deus vai fazer aquilo que ninguém pode fazer. É a provação que purifica o ouro. É no fogo que Deus mostra seu valor. Mesmo que a fornalha seja aquecida muito mais, você vai sair do outro lado. Fique em paz, oh, não, você não vai morrer. Eu vim pra te dizer que as promessas que Deus fez, você irá viver. Levante-se do chão, acalma o coração. Deus vai fazer aquilo que ninguém pode. Não, você não vai morrer. Eu vim pra te dizer que as promessas que Deus fez, você irá viver. Levante-se do chão e acalma o coração. Deus vai fazer aquilo que ninguém pode fazer. Deus é fiel em todo tempo, 11 horas e 40 minutos. Deus tem uma palavra para a tua vida, aleluia, não sai daí, aleluia. Deus tem, aleluia, uma conversa para mim, uma conversa comigo, uma conversa com você. Aí você não vai morrer, na voz de Gerson Rufino, aleluia. Nós não podemos deixar de crer, né, nas promessas do Senhor, promessas essas que são infalíveis, né? A promessa de um Deus que não pode mentir, de uma vez que Ele prometeu, é como Ele disse aos patriarcas, né? Que não tendo por quem jurar, o Senhor disse: eu jurei a mim mesmo, né? Então o Senhor não tem outro para jurar, porque não há ninguém maior do que Ele. Então por Ele mesmo Ele jura, e por Ele mesmo Ele cumpre por bondade e graça nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Aí na voz de Samuel Messias, você não vai parar. Já já estarei ministrando a palavra de Deus. Os limites de Deus para o sofrimento é o tema da mensagem. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo.
do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Oh, oh, oh. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Canta aí! Você não vai parar, você não vai parar. Do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. O Senhor já deu ordem para o mar se acalmar. Louvado seja Deus, é apenas confiar no Senhor, aleluia, na sua palavra, aleluia, porque Ele é todo poderoso, Ele dá ordem e o vento e o mar obedecem, amém? A palavra do Senhor, Eclesiastes 9, versículo 2, diz assim: tudo acontece igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Aqui nós temos a visão desdenhosa aqui do sábio Salomão, né? Sobre a morte. Só que essa visão aqui está ela sendo colocada numa perspectiva terrena ou horizontal, na visão da nossa perspectiva às vezes limitada. A morte mesmo não discrimina, né? Tanto vem para o branco, como ao negro, como ao baixo, como ao alto, né? Como ao pobre, como ao rico. Não discrimina, mas afeta igualmente a pessoas justas, a pessoas ímpias. E muitas das vezes esses acontecimentos, à luz de uma mente limitada, de uma perspectiva terrena, não somente a morte, mas qualquer tipo de sofrimento que alguém possa passar, ou que alguém esteja passando, ou que virá a passar,
Pode o homem estar vivenciando algum tipo de sofrimento e olhar para Deus e achar que isso não parece ser justo, né? Se você vê o Salmo de número 73, para Asaf, a princípio, quando ele começa a salmodiar, né, ele começa exaltando a Deus, dizendo que Deus é bom para com Israel de coração. Mas ele fala que os pés quase que se desviaram, né, porque ele via a prosperidade de pessoas ímpias. Ele olhava para o mundo e começava a ver o mundo ali tendo prosperidade, né? E ele não, ele estava parado, ele estava estagnado e assim ele, a princípio, estava com um olhar limitado e para ele não parecia ser justo alguém que temia a Deus, alguém que consagrava, alguém que jejuava, alguém que fazia a obra de Deus, passar por tais sofrimento, né? Passar por tais sofrimento. Então, era realmente uma luta de Asaf, né? Contra esse sentimento de não poder sofrer, de não poder passar agrúrias, de não, no outro linguajar, de não poder passar perrengue, né? Mas nós podemos ver aqui a universalidade do sofrimento aqui em Eclesiastes 9. Tudo acontece igualmente a todas as pessoas. Pedro, quando vai falar de aflições, ele diz assim: estas aflições, elas ocorrem igualmente a todos, ou seja, em outros lugares, tem alguém também passando as mesmas aflições. Às vezes não é nem diferente. É as mesmas aflições que eu estou passando. Alguém em outro lugar, pela mesma causa também, está passando. Então, é uma universalidade. Tudo sucede igualmente a todos. Tem o dia bom, né? O dia bom, o dia que vem, que estamos alegres, que tudo está dando certo, o mês que tudo dá certo, o ano que tudo dá certo, né? A década, né, que faz a diferença na nossa vida. Mas existe o dia mau, né? E a Bíblia ainda nos diz, quando vier o dia mau, considera, porque Deus fez tanto um como o outro. Então, assim, tanto os justos como os ímpios são passíveis de sofrer aí um acidente, perder o emprego, estar doente, né? Passando por enfermidades, adversidades da vida, né? Passando por problemas emocionais, por problemas financeiros, né? Então N problemas. O erro muito grave às vezes de nós, os servos de Deus, é não entender que nós não temos uma proteção assim especial, podemos assim dizer, contra o sofrimento. Só porque nós tememos a Deus, só porque servimos a Deus, obedecemos a sua vontade, né? Mas podemos ver aqui um exemplo aí desta mensagem do que falo agora sobre os limites de Deus para o sofrimento. A questão do coronavírus, né? O coronavírus foi uma crise, né, de males que afetou o mundo todo. Houve várias pessoas, né, servos e servas de Deus,
que sofreram a causa do coronavírus. As empresas, né, que fecharam e tantas coisas que aconteceram, pessoas que foram demitidas, servos e servas de Deus, né? E se houver uma guerra também em um país, né? Muitas pessoas vão morrer, justos e injustos. Então, essas coisas podem vir sobre todo o mundo. O justo também pode passar aqui por um período de sofrimento. E muitas das vezes é preciso entender que esse sofrimento, eles podem vir aí, podendo assim, codificado. Pode haver um código, pode estar vindo aí com um código, né? Que é apenas por um período de sofrimento. E esse código aí é senão uma provação de Deus, né? Às vezes você está sofrendo, estou sofrendo e não sabemos porque está codificado. É Deus permitindo, é Deus nos provando. É uma proposta de Deus às vezes para testar a nossa fé. O que diria, né, Moisés em Deuteronômio, quando Deus usa a boca do grande líder de Israel e disse que Deus, ele disse: olha, eu deixei vocês passar situações difíceis, foi eu que deixei, para vocês saberem o que tinha em vosso coração, né? Então muitas das vezes essas provas, esses sofrimentos aí vêm às vezes para nos purificar, trazer uma depuração, né? Depurar o nosso caráter, dar um crescimento espiritual, né? Como foi, né, aí o caso do patriarca Jó, né? E o último estado de Jó, embora o primeiro estado foi um sofrimento que ninguém deseja passar, né? Diga-se de passagem, perdeu os seus 10 filhos, perdeu os seus animais, perdeu os seus bens, perdeu tanta coisa, né? No primeiro estado. Mas a Bíblia diz que o segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Então, mas qualquer dessas razões aí que possamos estar passando, o sofrimento, qualquer uma delas, que seja por prova, que seja por universalidade do sofrimento, que seja por dificuldades pessoais, nós podemos entender assim que quando Deus ele quer resolver uma causa de alguém, ele resolve. Quando ele quer entrar na minha causa e resolver, ele resolve. Foi o que ele disse ao profeta Isaías, né? No capítulo 43. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Não há quem possa escapar, podemos assim dizer, das provações de Deus, dos testes de Deus para a nossa vida. Mas ele diz: operando eu, quem impedirá, né? Então, quer seja o sofrimento que você esteja passando, há um limite para ele, imposto pelo próprio Deus. Há um limite. Deus ele pode colocar um limite e dizer: chega, só durou até hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus diz lá em Mateus 5, quando ele dá ali um modelo da oração, ele diz assim: Pai que estás nos céus, né? Pai que está nos céus, está acima de tudo, está vendo tudo, né? E ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons. O que dizer da chuva, né? Quando o Senhor manda, ele manda, a chuva desce sobre justos e injustos. Então, aqui
em Mateus 5, o Senhor Jesus afirma que o cuidado de Deus, que mesmo a luta, mesmo em tribulações, passando sol, passando chuva, né? Que aí representa aí nossas condições necessárias para a nossa vida, Ele não deixa de abençoar tanto bons como maus. E aí por isso que a prosperidade dos ímpios fazia Asaf, no Salmo 73, duvidar aqui da justiça de Deus. Estava duvidando, porque a chuva estava vindo sobre a vida de pessoas que não temiam a Deus. Em João capítulo 16, versículo 33, às vezes esquecemos desse versículo, mas observe bem a orientação e a advertência do Senhor. Ele diz assim: no mundo tereis de aflições no plural, né? Mas ele dá um veredito a isso, a essas aflições no plural, né? De que eu passo, que você passa. Ele diz assim: mas tem de bom ânimo. E aí nós perguntamos a nós mesmos: será que nós estamos animosos? Será que nós estamos tendo animosidade, mesmo passando por essas lutas, essas dificuldades, esse sofrimento? Mas o Senhor, a princípio, a primeira orientação, né? Embora que a oração é o caminho da vitória quando estamos aflitos, quando estamos passando por problema, o caminho é a oração mesmo. Mas veja bem que a primeira coisa que o Senhor aconselha é o ânimo, né? Então, para nós vencermos a essas dificuldades, nós precisamos ter ânimo, porque dentro dessa animosidade nós não vamos perder a fé no Deus que tudo pode. Tem de bom ânimo. Aí ele diz: eu venci. Eu venci. Então, quando Jesus disse que ele venceu, então nós também podemos vencer. E olha que Jesus passou por vários sofrimentos. E diga-se de passagem, sofrimentos que ele não era merecedor passar. Era o justo pelo injusto. Era o santo pelo pecador, né? Era o bem pelo mal. É o inocente pelo criminoso. Mas mesmo assim, os seus sofrimentos na carne, das chicotadas, veio o sofrimento psicológico, né? Veio tanta coisa para a vida dele, mas ele disse: eu venci. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o nosso Deus está nos céus. O nosso Pai, Ele provê a nossa sobrevivência. Quem nos assegura as condições para a nossa vida? O Senhor Jesus disse: ninguém pode acrescentar um côvado à nossa estatura a não ser Deus. Então, aquilo que nós precisamos está nas mãos do Senhor. Aleluia. E aí, Jesus vai lá e recomenda, no capítulo 6 de Mateus: vocês não andam ansiosos, inquietos. Olha, a ansiedade e a inquietação é algo prejudicial para quem, aleluia, para quem está passando dificuldades. É necessário a gente se livrar dessa ansiosidade, dessa inquietação, né? E às vezes dizemos mesmo para Deus aquilo que Deus sabe. Às vezes aqui, como diz Mateus aí, o Senhor Jesus disse que os homens dizem assim para Deus: o que nós vamos comer? O que é que nós vamos beber, Senhor? O que é que eu vou vestir? Como é que meus filhos vão passar? Aí o Senhor diz: pai, não fique inquieto, não andeis ansiosos por essas coisas, porque Deus sabe o que você necessita.
Deus sabe das vossas necessidades, das minhas necessidades. Deus é conhecedor. Aí o Senhor, mais uma vez, dá mais um conselho para quem está passando por sofrimento, para quem está passando um perrengue, para quem está passando uma necessidade. O Senhor diz, ó, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então, se nós pararmos aqui para ler a palavra de Deus, né, para ler a Bíblia, e começar a pensar sobre a origem das coisas, você pode, é como Jó disse, você vai constatar que nós não tínhamos nada. O que é que nós tínhamos como nascemos? Jó disse, nu eu vim do ventre da minha mãe. Então aquilo que nós temos, nós trouxemos. Aquilo que você tem, imagina aí, porque eu sei que de alguma coisa você tem, pelo menos você tem, mesmo que você não tiver nada, mas você tem a vida. E de onde é isso? De onde parte isso? De onde parte o fôlego de vida? Né? E se você tem bens, se você tem alguma coisa, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, foi quem que lhe deu? Não foi o Senhor que criou os céus e a terra e tudo que nele há? Aleluia, sim. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, é Ele que nos criou, é Ele, é dele, tudo é por Ele, para Ele. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, Deus, quando nos criou, Ele desejou que nós fôssemos felizes, né? Tivesse um crescimento saudável. Agora, esse sofrimento que nós passamos, essas dificuldades, né, essas causas, podemos observar que tudo isso ocorreu quando o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, entrou a desordem aí no sistema, né, estabelecido por Deus. Então, o pecado de Adão afetou aí tudo. Tudo, destruição, doença, violência, a própria natureza sofreu as consequências do pecado, né? Aleluia. Então, o sofrimento não sobreveio à humanidade, né, devido à vontade de um Deus com D minúsculo, um Deus sádico e cruel, né, que tem prazer em ver eu gemendo. Deus não tem prazer em ver você gemendo. Deus não tem prazer em ver você sofrendo. Não. Deus não tem prazer de ver alguém sendo humilhado. Deus não tem prazer nisso. O sofrimento, ele adentrou no mundo devido à escolha aí errada, né, de Adão, a escolha do pecado. A escolha do pecado. Mas mesmo assim, mesmo o homem errando, falhando e o pecado entrando no mundo, Deus aqui, usando a sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia, Ele pôs um limite no sofrimento humano. Aleluia. E usa esse sofrimento que nós passamos, o próprio Deus, Ele usa como instrumento para nos aperfeiçoar, né, para nos moldar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Veja o que diz o Salmo 105. Salmo de número 105. Observe a palavra de Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: louvai o Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, glória ao seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Então está aqui, aleluia, a palavra do Senhor. O Salmo 107 também, aleluia, manda louvar o Senhor, que a bondade de Deus em nos proteger. Aleluia.
Deus em todo tempo Ele está nos protegendo. Efésios capítulo 4, versículo 12. Romanos 8, 22 diz: todas as coisas correspondem para o bem. É Deus nos aperfeiçoando no sofrimento, né? Toda a criação, diz a palavra do Senhor, geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, aleluia, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós podemos afirmar aqui de uma forma geral que todos sofrem por algum motivo, por alguma causa, uma perda, uma necessidade, talvez uma injustiça que a gente passa, consequência de nossas palavras, as nossas escolhas, as nossas atitudes erradas, né? E aqui com o propósito de dar-se conta das limitações e de nossos erros, a fim de arrepender-se dos maus caminhos e voltar-se para Deus. Deus, Ele permite muita coisa na nossa vida. Agora, amados irmãos, há de convir que o justo, ele sofre por um tempo determinado. Creia nisso. O teu e o meu sofrimento tem tempo determinado. E outra coisa, existe um propósito especial nisso. Volto a dizer, muitas das vezes no sofrimento nós crescemos, amadurecemos, e Deus nos leva à vitória final. Aleluia, louvado seja Deus. O problema de Asaf aqui no Salmo de número 73 é que ele não sabia, não entendia, né? Qual era o fim do sofrimento, o fim da vida daqueles que não temem a Deus, né? Porque existe entre o sofrimento do justo e do ímpio, existe uma diferença, né? Só no versículo 20, no versículo 17 do Salmo 73, que diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim dos ímpios. Então, meus amados irmãos, além de haver um propósito específico aqui para o sofrimento, para o meu e o teu sofrimento de alguma coisa, o modo como o justo e o ímpio lidam com a dor também é diferente. Sabe por quê? Porque mesmo passando dificuldade, mesmo enfrentando essas lutas, chorando pelas madrugadas, né, clamando a Deus, nós não estamos sofrendo só. Provérbios 8 e 11, aleluia, louvado seja Deus. Salmo 34, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Nós não estamos sofrendo sozinhos. Não. Aleluia. O apóstolo Paulo aqui, ele traz um discernimento aqui, a diferença entre o sofrimento do justo e do ímpio. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma grande experiência com Deus, e ele tinha propriedade para falar disso. Porque o próprio Paulo havia... Paulo não sofreu exatamente no mesmo propósito que Jesus, porque o propósito do sofrimento de Jesus, de suportar a cruz, o propósito era salvar a humanidade, os que vinham se arrepender. E o sofrimento de Paulo advém por causa da obra. Mas Paulo enfrentou tribulações terríveis depois que ele aceitou Jesus, né? Aí muita gente prega assim as mensagens triunfalistas, né? Venha para Jesus e pare de sofrer. Tá errado essa mensagem. Venha para Jesus e tenha vitória no sofrimento. Essa é a mensagem correta. Venha para Jesus para você ter o Espírito Santo ao teu lado, para fazer você suportar, para fazer você crescer, para fazer você vitorioso. Porque
a vida do apóstolo Paulo mudou completamente após ali ele haver se convertido a Jesus. Antes de se converter a Jesus, Paulo não sofria nada, não sofria perseguição, não sofria nada disso. Só foi aceitar Jesus e se converter a Cristo que começou a ser perseguido, começou a ser apedrejado, foi preso, açoitado, padeceu fome, naufrágio. Leia a palavra lá em 2 Coríntios 11, você vai ver. Mas quando Paulo escreve a segunda carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3, versículo 11, Paulo, assim como Jesus ali em João, ele anima também o seu filho na fé, né? Ele anima, lembrando de que o Senhor o livrará de todas as aflições. Em Romanos capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo havia aqui apontado o benefício da tribulação. E ele vai exortar aqui os crentes. Por incrível que pareça, Paulo diz assim, chama para ele se alegrar, sabendo que a tribulação produz a paciência. Muita gente está passando sofrimento para entrar na dimensão da paciência, porque Deus quer você paciente. Deus nos quer paciente, então Deus está trabalhando. Então, quando você for orar, não peça paciência a Deus não, porque senão vem tribulação. Viu? Porque a tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão. Aleluia. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 35, o mesmo apóstolo Paulo aqui, que foi formado, podemos assim dizer, o apóstolo Paulo foi formado na escola da aflição. Você vê servos e servas de Deus que são abençoados, né, que Deus usa, que Deus trabalha, que tem afinidade, que tem, podemos assim dizer, tem experiências com Deus. Mas essas pessoas foram formadas em escolas, numa faculdade de aflição. Pergunte para alguém usado nas mãos de Deus, muitas das vezes o preço que se paga por passar por perseguições, por aflições. E esse mesmo Paulo aqui, que foi formado nessa escola de sofrimento, ele perguntou aqui, certa vez, quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai nos separar? Aí ele dá uma lista do que muitos pensam que pode separar. Um servo de Deus, que está firmado na rocha. Ele diz, a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou é a fome, ou a nudez, ou é o perigo, ou é a espada. Então, no versículo 37, ele mesmo assinalou que nada disso poderia, o quê? Nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que sobre todas aquelas coisas somos o quê? Sobre tudo isso aí, sobre todo esse sofrimento que eu passo, que você está passando, que você passará, que eu posso passar. Em todas as coisas, Paulo diz, o Paulo que foi formado na escola de sofrimento. Sofrimentos tais que talvez eu não tenha passado, nem você. Né? Ele diz assim, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Aleluia. Leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, em capítulo 4, versículo 8. Paulo disse uma coisa aqui, ó, é importante, sobre o limite do sofrimento. Em tudo somos atribulados. Preste atenção. Aqui onde nós lemos, aqui em Eclesiastes, diz aqui que tudo sucede igualmente a todos. Tudo. E aqui em 2 Coríntios 4, versículo 8, diz assim, em tudo.
O crente é atribulado em tudo, tudo. Só que não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também, aleluia, em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Porque a vida de Jesus se manifesta também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos atribulados, não angustiados. Aqui é o primeiro limite, né? Primeiro limite aqui do sofrimento. O primeiro limite que Deus coloca ao sofrimento do justo, a angústia. Por exemplo, em tudo ele pode ser atribulado, pode até sentir angústia por um momento, mas não pode viver angustiado, porque Deus, ele põe limite à angústia. Ninguém consegue viver, o ser humano não tem estrutura física, nem emocional, nem psicológica, para viver o tempo todo angustiado, não, irmão. Então entenda, eu posso ficar angustiado? Pode, Paulo se angustiou, Jesus se angustiou, mas nós não vamos viver assim o tempo todo, não. Eu não vou viver e nem consigo viver o tempo todo angustiado por uma coisa. Aquilo que me angustia, aquilo que me tira o sono, aquilo que me perturba, aquilo que me entristece, aquilo que me faz chorar, essa dor, esse sofrimento, o meu Deus em que eu continuamente sirvo, um dia vai colocar um limite nisso. E eu digo como conhecedor de causa, porque eu já tive sofrimentos que Deus colocou limites, que Deus tirou da minha frente, que Deus fez com que desaparecesse, porque Deus sabia que eu não ia suportar, porque Deus não coloca uma carga em nós além do peso que nós podemos levar. Você sabe o que é angústia, irmã? Você sabe, né? É um estado de intensa... Olha, só sabe que é angústia quem passa por ela. A angústia é tão ruim que ela pode levar a pessoa a um estado de depressão. Sabe? Desenvolver doenças do coração, doenças cardíacas. A angústia é tudo isso. Pode desenvolver doenças emocionais graves. Porque se a pessoa da angústia permanecer sempre nela, né, o seu próprio corpo não vai ter uma defesa aí. A sua defesa imunológica aí vai ficar baixa. A pessoa vai ficar desanimada, sem força para encarar o desafio do dia a dia. Atribulado, aqui um texto original que significa, sabe o que? Angustiado, exprimido, prensado, comprimido, ali como a uva no lagar, né? Então o Senhor, aleluia, e para o termo angustiado é estenocoreu, que significa estar em um lugar estreito, confinado, imobilizado, ser dolorosamente estreitado em um espírito, estar em extrema aflição. Então nós não suportamos viver assim, Deus sabe. Então Deus dá largueza na opressão. Aleluia. Davi, no Salmo de número 4, diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Aleluia. Em outras palavras aqui, aleluia, a tribulação comprimiu Davi, que confinou ele num lugar estreito, né? Deus alargou os limites aqui desse lugar. Aleluia. Então a gente sai daquela opressão. Aleluia. O problema pode até existir ainda, né?
mas já não me pressiona tanto, porque o Senhor nos dá paz, nos dá equilíbrio para enfrentar, para resolver. Isso é a ajuda que nós precisamos de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, nós podemos passar por angústia, mas não vamos viver angustiado todo o tempo. Perplexos, mas não desanimado. Perplexidade aqui, irmão, até o limite do desânimo é o segundo limite imposto por Deus. Perplexos, mas não desanimados. Aleluia. A perplexidade, a pessoa perplexa, ela fica desorientada. Sabe aquele dia que você acorda desorientada, sem saber o que fazer, sem saber como agir, sem saber como enfrentar aquele problema? Isso é perplexidade, né? Então, nesse estado aí, confusa, a pessoa hesita, a pessoa fica incapaz de tomar uma decisão, de reagir, para solucionar aquele problema. Então o apóstolo Paulo afirmou, foi que o justo, aquele que foi justificado por Deus, poderá ficar perplexo diante desses acontecimentos à sua volta. Contudo, esse estado de dúvida, de desorientação, não irá durar o tempo suficiente para deixar desanimado, para deixar ele prostrado. Aleluia, porque o Senhor, aleluia, entrará na causa para nos dar ânimo pronto para vencer, aleluia, essa perplexidade. Lembra aqui da história de Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus, mas encarou aqui essas tribulações, né? Tinha 500 jumentas, 500 juntas de bois, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, muito rico, o homem mais rico do Oriente. Mas ficou perplexo quando tudo isso veio a queda, quando veio, desmoronou tudo, problema sobre problema, perda de filhos. Imagine aqui esse homem no sofrimento e uma conjectura que eu estou fazendo aqui, não está escrito, mas imagine aqui os demônios rindo do sofrimento de Jó, né? Ele chegando ali, aquela capetada, porque tem muitas horas que estamos sofrendo que pessoas estão sorrindo, pessoas estão rindo do nosso sofrimento. Isso é coisa do inimigo. Quando a gente vê uma pessoa em aflição, perplexa, sem saber como resolver as coisas, precisamos ajuda, entrar com ajuda, né? Então, nessa conjectura aqui que estou fazendo, essa capetada aqui, pode estar dizendo o chefe lá dos demônios, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram lá, acabaram com a vida de Jó, acabaram com suas coisas, gostei como vocês, fizeram, incitaram os inimigos ali para roubar a Jó, o modo como fizeram cair fogo do céu e arrasar as ovelhas, matar os seus filhos ali, tudo. Eles poderiam estar assim, se alegrando com o sofrimento de Jó, Mas Jó, no capítulo 1, versículo 20, levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra, adorou ao Senhor e disse: nu vim do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, nesse momento, Jó não desanimou e nem pecou ante essas tragédias aqui que abateram sobre ele. Aleluia. Porque, sabe por quê? Porque ele não atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Ele já conhecia o Senhor, sabia do caráter de Deus, da bondade de Deus, que Deus é justo. Como também o apóstolo Paulo, Jó sabia em quem cria. Aleluia. Então Deus debocha de Satanás. Aí quando Jó falou tudo, aí Deus vai e debocha na cara do diabo. Em Jó 2:3, Deus diz assim: tu observou o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal,
e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Perdão. Deus diz aqui, olha, tudo isso que tu fez com Jó, Satanás, ele ainda reteve a sua sinceridade. Mesmo tu tendo me incitado contra ele, mesmo tu pedindo para tocar nele, aleluia, para consumir a sua causa, mas ele se manteve firme, manteve fiel a mim. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Então o inimigo incitou muitas vezes contra Jó, mas Deus não abandonou Jó, porque o segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro, perseguido, mas não desamparados. Nós iremos trazer a continuação desta mensagem, uma outra live, amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar aqui, perseguidos, mas não desamparados. É a continuação desta mensagem. Deus continue a abençoar grandemente em nome de Jesus. E acredite, Deus, Ele vai pôr limite ao sofrimento que passo e ao sofrimento que você passa, está passando ou passará. Somente devemos confiar no Senhor. Aleluia, porque Ele pode muito mais além daquilo que pedimos e do que necessitamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor da glória, continua a nos abençoar grandemente, nos dê força, Senhor, para vencer as tribulações do tempo presente, Senhor, mantendo em nós a esperança, Senhor da glória, aleluia, e a fé de que passando o que passar, aleluia, pela tua vontade permissiva, nós iremos vencer todas as nossas dificuldades com a força do Espírito Santo e na presença de Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos e até uma outra oportunidade, se Deus quiser, e Ele vai querer, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para todos sempre. Aleluia.